Olá pessoal, mais uma vez a gente aqui, para comentar, fazer aí alguns comentários em relação à produção de texto, a sua redação, alguns equívocos, alguns probleminhas, alguns vilões que não podem estar no texto de vocês. Antes disso, eu só quero dizer muito obrigada pelos comentários, que vocês têm feito, os alunos, as dicas que vocês estão dando, as sugestões. Obrigada mesmo, valeu. O sucesso desse projeto depende muito mais de vocês do que propriamente só de mim, tá bom? Valeu mesmo. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer enquanto vilões, da redação é em relação a probleminhas com a norma culta, A gente sabe que a primeira competência, das competências que são cobradas no Enem, na redação, é em relação a seguir a norma culta padrão da língua portuguesa. Então, cuidado com problemas de acentuação, pontuação, o próprio vocabulário, a grafia, aquelas palavras ali é com S ou é com Z, é com C cedilha. Esses elementos, eles são fatores decisivos em relação à sua nota, a sua pontuação na primeira competência do Enem. E em relação à produção de texto, a gente sabe que nós temos a obrigação de seguir a norma culta padrão da língua portuguesa, nossa língua mãe, ok? A segunda dica, o segundo probleminha que não pode haver é em relação às citações. Muitos alunos me perguntam, professora, mas letra de música, citar letras de músicas, pode? Aí, gente, vai depender um pouquinho, de qual citação você elegeu, você vai eleger para colocar no seu texto. Cuidado com aquelas letras de música, por exemplo, que usam palavras de baixo calão, letras que são muito pesadas, eu diria assim, porque vai comprometer, aquele conteúdo ali, a problematização que você quer trazer para o seu texto. Então, cuidado com determinadas palavras, cuidado com determinadas citações, porque aí vai empobrecer, o seu texto vai ficar pobre em relação ao que você vai propor para refletir, Uma reflexão, ela tem que ser muito bem fundamentada, Então, você pode, claro, tem letras de músicas maravilhosas que fazem uma crítica social muito forte, Nós temos aí vários artistas da música, vários compositores que trazem essa questão, essa reflexão de maneira muito poética, muito bonita, mas também muito que propõe essa reflexão. Então, cuidado só na escolha. A mesma coisa a literatura nacional. Muitas vezes você tem aí um autor que você gosta muito, mas nem sempre você consegue estabelecer aquela relação, Então tem que ter cuidado para fazer essas escolhas, para na hora não ter problemas de coerência, O seu texto, ele não propõe aí essa relação com aquele fato, aquele tema que você irá abordar, ok? Então, cuidado com as citações. Bom, pessoal, a terceira dica, o terceiro probleminha que não pode acontecer, na hora que você estiver produzindo o seu texto, é em relação a alguns equívocos, que a gente pode cometer. O primeiro equívoco, então, é usar de senso comum, como se fosse ali a melhor fundamentação da sua tese, como se fosse o melhor argumento que existisse para aquele texto. Então, cuidado aí, usar muitas expressões clichês, pode empobrecer também aquela discussão, ok? Ainda em relação a esses equívocos, trazer a grafia, por exemplo, do nome de alguns pensadores, de alguns autores que você vai trazer para o seu texto, na hora dá um branco, Muitos alunos às vezes até me questionam isso, professora, mas se na hora eu esquecer o nome, como é que se escreve Durkheim, Rousseau, Nietzsche? E aí eu falo, olha, se esqueceu, se deu branco na hora, traz a ideia de acordo com aquele grande pensador contemporâneo, conforme um grande filósofo traz, aponta, traz para o seu texto a ideia desse pensador, que aí estabeleça uma relação pertinente
para fundamentar, não é, a sua tese, o seu ponto de vista, o seu foco de análise. Então, se não sabe escrever o nome, deu um branco na hora, não precisa ter crise de consciência. O mais importante é você estabelecer essa relação. Como eu já falei em outros encontros, é você concatenar, né, de forma coerente as suas ideias, ok? Outro equívoco também é você usar ditados populares, né, como se fosse ali uma linha argumentativa. Então, cuidado para não ficar aquela coisa muito clichê e o seu texto ficar pobre. Então, evite aí o uso dessas chamadas muito comum ali, porque pode empobrecer a discussão que você quer propor, ok? Agora um equívoco que eu vou chamar a atenção, viu, gente? Isso aí é inadmissível, porque você vai cair naquela questão da primeira competência, né? É usar os internetês. Já fiz correção de alguns textos que nós ficamos ansiosos, né, para apresentar ali as ideias, e aí esquecemos que estamos escrevendo, né, uma redação e colocamos o PQ, não é isso, para se referir ao porquê, VC para se referir ao pronome de tratamento você, não é isso? Então cuidado aí com o uso do internetês no texto, na redação, ok? A quarta dica que nós vamos trazer para você, né, o quarto probleminha que não pode constar no seu texto é em relação à falta de clareza. Então, muitas vezes a gente percebe que os alunos querem ser eruditos demais, né? Isso a gente brinca, né? Que querem ser machadianos demais e trazem termos, por exemplo, que já caíram em desuso, né? Aí o texto de vocês ele perde um pouco a originalidade. Então, usar termos como é mister ou é mister, né, odiernamente, né, perde um pouquinho ali aquela essência, né? Você que está estabelecendo ali um diálogo com o seu leitor, com o seu interlocutor. Então, seja bastante original, né? Às vezes a gente faz uma leitura de textos tão bons, tão acessíveis, né? E a sua redação ela tem que ser assim, ok? A quinta e última dica por hoje, não é isso? É em relação à ausência de tese. Cuidado para o seu texto ele não propor uma discussão, não é isso? Porque a tese é o seu ponto de vista. O seu texto ele deve apresentar a ideia central, não é isso? Ele deve apresentar o seu foco de análise de forma objetiva, porque lembrando que é uma dissertação argumentativa. Então, você tem que apresentar o seu foco de análise para, no decorrer do texto, você poder argumentar, não é isso? Trazer argumentos fortes, né, plausíveis, para defender aquela ideia central que você trouxe para o seu texto. Lembrando que quando você está lá fazendo, né, produzindo o seu texto, a sua redação, não é nem você está estabelecendo um pacto com o seu leitor, não é isso? Com o interlocutor. Que pacto é esse? Estabelecer ali um diálogo, não é isso? De debater, né, de discutir, refletir, né, trazer reflexões para o seu texto para discutir uma ideia, um tema, não é isso? Então, é importante que você apresente uma reflexão, né, um debate, um diálogo com o seu interlocutor. A tese é fundamentalmente importante. E de preferência, pessoal, lá no primeiro parágrafo é interessante você já apresentar aí esse foco de análise, né, essa ideia central, para no decorrer do texto você defendê-la, ok? Bem, chegamos então ao nosso momento mais do que especial, que é a nossa dica de leitura. Mas antes disso, tem uma convidada aqui especial, eu vou mostrar só para vocês que ela tá fazendo barulhinho. Essa daqui é a nossa Duda Maria, nosso bebê querido. Ela é apaixonada por mim e eu sou apaixonada por ela, não é isso, Duda? Dá tchau pro pessoal, fala. E aí, galera, tudo bem? Essa é a Duda. Vamos lá? Hoje eu vou trazer para vocês nada mais, nada menos que Bauman. Bom, então o autor traz para vocês, né, sobre a globalização, né? Isso é tanto que o título do livro, Globalização, as consequências humanas. O que Bauman propõe enquanto reflexão nesse livro, não é isso? Ele vai trazer a história, né, da globalização, como se deu esse processo e qual a influência, né, desse mundo globalizado
refletido nas nossas ações, né? Isso, nas ações humanas, nas relações sociais, né? Isso, seus efeitos tanto na economia global quanto na política, não é isso? Em todas as estruturas sociais e até mesmo sobre a nossa percepção de tempo e espaço. Ou seja, esse deslocamento cada vez mais veloz, né, imprevisível. Bauman traz aquele famoso conceito, né, de modernidade líquida, né, isso, de mundo líquido, essas relações muito velozes que são influências aí desse mundo globalizado em que vivemos. Então, nesse livro, Bauman vai trazer tanto os benefícios quanto os malefícios. E aí, lembram que eu falei para vocês, para a gente fazer uma boa leitura, para essa leitura realmente a gente buscar sentido nela, nós temos que saber estabelecer relações. E na hora do seu texto, né, que é um tema tão atual, né, pode sim cair, né, na redação do Enem, né, enquanto proposta de tema para você discutir, é importantíssimo você trabalhar nessa questão das atualidades, né? Isso, trabalhar com argumentos e contra-argumentos, né? Isso, se você vai trazer malefícios e benefícios, ou seja, efeitos positivos, efeitos negativos que a globalização pode trazer aí para nossa realidade. Não é isso, gente? Então, fica a dica aí. Eu quero agradecer mais uma vez, dizer muito obrigada a todos aí que manifestaram aí tantos comentários, né, carinhosos. O pessoal que está compartilhando, continuem compartilhando, curtindo, fiquem à vontade, visitem lá a nossa página, que tanto os vídeos, como eu vou colocando também algumas dicas ali de redação mesmo, de produção textual, vão lá, visitem a nossa página, viu? Obrigada a todos e até a próxima, a gente se vê. Beijo!